Fala galera, pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga, da nossa série de número de starter, não é mesmo? E no vídeo de hoje nós vamos falar do Demônio de Areia, mas antes eu gostaria de mostrar o meu gato. Meu gato pode, olha lá, bigodão, o gato tem um bigodão, né? Hum? Já tá aqui carente, tá? Tá em cima da mesa do pai. Mas, antes de nós falarmos do Demônio de Areia, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Galera, uma voltinha rápida aqui no vídeo só pra fazer um adesivo da Next Level. Pra quem não conhece a Next Level, eu, o John, o Rog e o Metatron abrimos essa plataforma que funciona no Discord aí, que é bem simples, a gente oferece tudo quanto é tipo de serviço de rádio. Galera, na Next Level vocês têm acesso a aprimoramento Chef de Clã, Hydra, Quimera, pilotagem de fusão, pilotagem de arena ao vivo, aprimoramento de todas as suas dungeons, de Shogun, de Sand Devil, de todos os conteúdos do jogo, a gente tem esse serviço pra vocês. E, além disso, a gente tem as contas Starters, as contas Endgames também aí, né, que vocês podem tanto comprar quanto vender as contas de vocês. Quando se fala sobre essas vendas, né, de contas, compras e vendas de contas, a gente tem um catálogo aqui onde vocês podem escolher as contas que vocês tiverem interesse, você também pode colocar as contas de vocês nesse catálogo, então é um catálogo muito importante pra vocês verem as continhas disponíveis. O mais importante de tudo é vocês entrarem lá no nosso Discord, porque lá sempre tá rolando promoções, sorteios, brindes, vouchers e várias coisinhas, então tem que entrar lá pra vocês poderem ficar de olho em tudo isso que tá acontecendo. Basta entrar no Discord aqui, a gente vai deixar um linkzão aqui pra vocês. Vocês entram no link, abre o ticket de vocês. E galera, sempre muito importante ler as regras e como funciona todos os serviços quando vocês quiserem algum servicinho aí na conta de vocês. Palavra dada, né? Nós estamos aqui, Necrópole de Areia e Bosque Shogun. Vou falar dos dois em vídeos separados, né? Mas falando da Necrópole de Areia, como eu disse, você meio que só vai focar realmente em fazer Necrópole e Shogun quando você tiver bons equipamentos, coisa que eu não tenho ainda. Tá me faltando, cara, tá assim, eu gostaria de mostrar antes pra vocês que aqui na nossa conta nós tá passando fome, hein? Tá, a prata tá escassa, equipamento tá tipo pouquíssimo equipamento, não tô farmando equipamento, a gente só tá com equipamento meio que básico ainda, né? Eu tô aqui, minha demita aqui deve estar muito ruim isso aqui, eu nem fiz a Fane, né? Mas tudo bem, depois a gente tem que ficar farmando. Mano, nossa, velho, honestamente, esse jogo, um comentário, esse jogo, ele é muito, muito difícil. Ele é muito, muito difícil pra quem é iniciante, cara. Mano, ficar fazendo porcaria do Minotauro pra você ter que fazer maestria nos seus bonecos é uma coisa assustadora. Eu tô colocando maestria no Cavaleiro Definitivo também, porque eu vou precisar usar ele. Tô colocando maestria no Macaco, porque eu vou precisar usar ele. Agora que eu tô usando, colocando maestria nas duas ainda pro chefe do clã, né, que nem eu comentei. Não precisaria fechar o Bivalt, mas o Bivalt eu tô usando pra farmar. Fechei a Teodósia, o ataque foi comprado, ainda não fechei a Sil. Cara, é muito, muito difícil, mano. Esse jogo consegue ser lento num nível inacreditável. Outra coisa que eu gostaria de passar pra vocês aqui rapidinho é que prioridade máxima nas missões da Árbitra. Hoje já dá pra fazer isso aqui, né? Que a gente só precisa, tipo, ganhar uma poção mágica superior na fase 10. Ah, essa aqui é sua. Meu Deus, não abriu a da magia? Ou será que eu perdi o feeling? Ah não, abre amanhã da magia. Nossa, que tristeza, amanhã que abre a magia. Então, vou ter que esperar só amanhã pra me poder fazer isso aqui. Mas enfim. Então, já que eu gostaria de falar disso, vamos falar aqui do Necrópole de Areia e tudo mais. Como eu falei, tipo, não compensa eu dar prestígio em alguns equipamentos aqui, que são equipamentos bem ruins. O equipamento não sei se eu vou usar. Tipo, eu não quero usar esse equipamento. Esse equipamento é um em cada. Pra mim, mas claro, no começo do jogo, independente de como for o roll aqui, se a arma for minimamente decente, se você dá o roll, tudo bem. Mas essa arma aqui é horrível, né? Ela tem dano crítico, com vida, mas ela tem tipo vida flat. Tem uma precisão ok e tem uma defesa flat. Tipo, esses dois aqui são horríveis. Por que que eu vou gastar óleo, que são um acendimento aqui, ó? Você vai gastar óleo pra rodar nesse negócio horrível. Não vai fazer, tá ligado? Essa daqui veio precisão com ataque, flat, vida flat, horrível também. Essa bota veio 2 roll em ataque, vida e precisão. Aqui, ok, né? Não pra Teodósia, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, tipo, não compensa, não compensa. Você só realmente vai fazer Shogun e areia quando você tiver bons equipamentos. Bons equipamentos, equipamentos é tipo assim, nota 7, nota 8, aí você faz, né? Porque assim no começo da conta, mesmo assim no começo, não compensa nem um pouco você usar. Mas falando do Shogun, do Aonaeme, né? Aonaeme, ele é o nome de múmia, né? O Demônio da Areia.
Ele tem umas questões que, assim, entre ele e o Shogun, ele é muito mais difícil que o Shogun, né? Então, mas vamos lá, falando dele. As habilidades, ele tem Fúria da Areia, né? Que é a habilidade 1 dele. Ele ataca todos os inimigos, coloca o malefício de diminuir velocidade de 30% e o malefício de dormir. Não, o malefício de diminuir precisão. Por 2 turnos. Aí ele tem a Tempestade de Dunas, que remove todos os malefícios dele. E depois o Cura. A quantidade de cura é proporcional à quantidade de total destruída da vida máxima na equipe inimiga. Depois da cura, ataca todos os inimigos. O dano que essa habilidade causa diminui para cada malefício removido. Então, quanto mais malefício você colocar nele, menos dano ele vai causar. Tá. O Enxame Destruidor. Ataca todos os inimigos e ignora tudo, né? Ele ignora escudo, bloquear dano, invencibilidade, além de 100% da defesa. E depois de atacar, ele coloca um dormir nele mesmo, né? E o efeito passivo. Aumenta o tempo de espera atual dessa habilidade em um turno quando o malefício de dormir é colocado nele por inimigos. Aí ele tem a passiva, né? Que ele é imune a receber todos os malefícios, exceto dormir. Também é imune a efeitos de troca de vida, equilibra a vida, aumento de tempo de espera, efeitos de redução de medida de turnos e efeitos de aumentar a duração dos malefícios, né? Ele tem uma outra passiva. Quando ele ataca, ele destrói a vida máxima de todos os alvos em 5%. Quando o inimigo diminui o medidor de turnos dele, a vida máxima do tal inimigo é destruída com a mesma porcentagem, né? E ele tem os sonos sem sonhos. Ativa o contador de sonolência. E tem o força extrema. Mas assim, é muito confuso isso tudo aqui. Então, de uma forma geral, é o seguinte. Ele vai começar com o Enxame Destruidor, né? Você tem que resistir esse primeiro, vírgula. Ou você tem que ter bonecos que usam o renascer. Tipo, o macaco. O macaco, quando ele morre, ele renasce depois de 3 turnos. Então, o macaco não funciona aqui, porque ele vai matar o macaco não vai dar tempo de renascer, né? Então, você tem que colocar heróis que colocam renascer ao morrer, né? Ativo. Porque ele coloca o renascer a morrer, mesmo que ele ataque com esse aqui, ele mata todo mundo vai renascer, né? Quando ele usa esse ataque, ele fica no estado de dormir. Quando ele fica no estado de dormir, aí ele pode receber todos os malefícios, certo? Recebendo os malefícios, vai ser bom para que quando ele usar essa habilidade, ele vai dar pouquíssimo dano, porque você vai colocar o máximo de malefícios possíveis nele, certo? E quando ele tá dormindo, você consegue restaurar a sua vida destruída. Porque lembra que toda vez que você diminui o medidor de turnos dele, ele vai destruir a sua vida máxima. Mas quando ele estiver dormindo, você consegue recuperar essa vida máxima, certo? Então basicamente é isso. Ele tem uma mecânica, ele exige uma habilidade específica para conseguir funcionar. Mas a gente não tá nem aí pra isso. Essas habilidades. A Sil não faz diferença pra isso aqui. Acho que a Sil nem deveria usar essa habilidade aqui, mas tudo bem. Acho que eu tenho que usar essa daqui. Essa configuração aqui é a configuração certa. Não, essa configuração aqui é a configuração errada. Eu não sei qual é a configuração que eu uso aqui. Mas, se dane. Vamos bater aqui. E mostrar na prática. E ver até onde a gente vai aqui no demoninho da areia. Que ele leva muito o nome de demônio mesmo. Calma aí, só um minuto. Tá. Eu tô no automático, pô. Não era pra estar no automático, não, velho. Tá, deixa eu matar ele aqui. Vou matar ele de qualquer jeito aqui. Na próxima eu explico direito como funciona. Eu nem reparei esse negócio. Vai batendo, vai machucando e não se preocupando. Vai machucando e não se preocupando. Vai machucando e não vai se preocupando. Machucando, não vai se preocupando, vai se machucando, não vai se preocupando. Ok, aí vamos pro próximo aqui. Agora não vai estar no automático, né? Agora vai dar pra explicar melhor a situação. Mas vamos lá. Como comentamos. Oh, meu Deus do céu. Sai daí, caceta. A primeira habilidade dele vai ser essa daqui, que a gente falou, do enxame. Então, tipo, não adianta você colocar escudo, não adianta você colocar nada, certo?
Ele ainda dá pouquíssimo dano. Aí ele ficou no estado de dormir. Quando ele tá no estado de dormir, é aquela parada. É onde você tem que bater nele, é onde você vai conseguir recuperar sua vida, é onde você vai conseguir dar os malefícios nele e tudo mais. E é onde você, tipo, efetivamente dá dano nele, né? E vai batendo, vai machucando, vai colocando. Mas aqui no começo aqui é muito suave, tipo, esse bagulho aqui dá pouco dano no começo de tudo, então não precisa se preocupar muito. Pode dar depois, quando ele dá meio que K. Eu acho que ele não... Não, eu não sei se ele ignora a pele de pedra, né? Mas se ele não ignorar, se ele não colocar pele de pedra, a Theodosia tem uma chance muito grande de ir longe contra ele, né? Mas eu vou continuar aqui e a gente vai ver até onde a gente vai parar, certo? Meus amigos, olha só, voltamos aqui, chegamos à fase 16, aparentemente 16 é o cap do manual, do negócio. Engraçado que na minha conta também eu não consigo passar, mas vamos ver aqui, vamos fazer no manual para ver se a gente consegue passar da fase 16. Mano, o Shogun é muito complicado, não pode usar isso aqui do Geomance, tá? Oi, pô. Oi. O que foi? Fala com o povo. O que foi? Você quer? Você quer o Radan, gente? Fala com o povo, você não tá falando? Esses olhos azuis que você lindo, né? Vai pra lá, vai. Meu Deus do céu. Gato gordo. Enfim, como eu estava falando, não podemos usar esse aqui do Geomance, porque senão o Geomance vai perder vida e tudo mais, né? Então a gente vai bater na 1 aqui. Vamos botar da Theodosia. Olha só, matou todo mundo, mas a Theodosia toma dano no pele de pedra. Então basicamente, se a gente fizer uma situação onde ela não deixar pra usar o pele de pedra na hora que ele for usar essa habilidade, talvez dê, né? Vamos reviver todo mundo, vamos bater, bater, já não pega nada, já não consegue aplicar as habilidades, né? Ele já vai acordar daqui a pouquinho. Ó, vai batendo, vamos ver aqui, ó. Nossa, pouquíssimo dano, velho. É muito pouco dano, velho. Aí ele bate e revive. Ele bate dando e recuperando a vida. Pela gente não tá conseguindo colocar malefício nele quando ele tá dormindo. Meio que, tipo assim, fica nesse loop infinito de não conseguir dar dano suficiente. Então ele fica recuperando a vida e tudo mais. Esse aqui é de 3 turnos. Eu poderia ter usado mais vezes o negócio, porque o manto perfeito diminui o dano, né? Mas eu acho que a Theodosia consegue bater mais vezes. Mas aparentemente, realmente, esse aqui vai ser o cap. Não tá dando pra colocar as coisas. F. A Theodosia não vai conseguir jogar de novo. Então, usei tudo errado. Ele vai dar dano geral e vai matar todo mundo. Nossa, ele não matou a Theodosia. Que isso, cara. Nossa, que absurdo. Mas é aquilo, velho. Tem que ter o pele de pedra na Theodosia. Tem que tentar colocar muito bagulho aqui. Por não conseguir colocar os bagulho meio que F. Ele vai recuperar a vida inteira. Aí, mano. Ele vai recuperar muita vida. Muita vida. Olha. Recuperou bastante vida. Cara. Aqui é o cap mesmo, hein. Aparentemente, mesmo se eu conseguir passar daqui, ele ficar fazendo no manual pra realmente valer e tudo mais. Diminuir a velocidade. Diminuir as coisas. Olha. Nem dá dano direito. 3.000 de dano é muito pouco dano. Agora tem que colocar o pele de pedra da Theodosia. E se a Theodosia jogar de novo? Tá. Ela conseguiu o double. Por ela conseguir o double é interessante. Aí, ó. Ficou viva. Dá pra sobreviver. Assim. Se fizer manual com muita paciência, talvez dê, hein? Talvez dê pra passar essa fase, mas mesmo que a gente passe,
A que custo? Será que compensa mesmo? Será que realmente compensa? Puta, por que eu não revivi Esqueci de reviver o nosso amiguinho, pô. Vou botar aqui, né? Botar um escudinho. Tem 3 turnos ainda. Vou bater. Mas aqui nem compensa reviver, tipo, sendo bem sincero. Não compensa nem usar esses daqui que vão... Que atinge o diminuir negócio. Porque basicamente o que importa é depois, né? Então ele bateu de novo. Só quando ele estiver dormindo que é realmente útil a gente colocar o negócio. Olha! Caraca, ele bateu muito rápido agora. Ele bateu rápido demais, mano. Rápido demais. Olha lá. Tem que dar agora, certo? Se eu usar esse aqui, eu acho que vai perder o... Olha! O que eu falei pra vocês? Mano, ele diminuiu o medidor de turno. Ele destruiu completamente a vida do Geomancer, mano. Que absurdo. Ele destruiu a vida do Geomancer. Mas foi bom pra vocês verem que não tem como. Não tem como colocar o bagulho. Colocar o bagulho é muita perda de tempo. Tá? Então, não usem. Não usem hipótese alguma diminuidor de turno. Porque senão é um F. Absurdo. É um F gigantesco. O Geomancer. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Certo? Vamos fazendo aqui. Vamos batendo. A gente bate aqui porque a gente fica um escudinho. Pra dar uma enganada, né? A gente dá uma enganada no nosso subconsciente. Que realmente vai funcionar essa coisa. Certo? Pega aqui. Pele de pedra. Não usa as coisas que poderiam adicionar algum malefício. Porque ele é imune. Nesse ciclo infinito aqui, ó. Dá pra... Ó, já deu um negócio ali, né? Já não funcionou ali. Já não funcionou aqui também. Não pegou os malefícios que era pra pegar. Não pegou malefício de novo. Né, cara? É fácil não. Demora, hein? Extremamente demora. Já estamos aqui há 7 minutos. Já estamos 7 minutos batendo nesse cara, velho. Meu Deus do céu. Vou pausar aqui. A hora que chegar no final a gente vê o que acontece. Bom, estamos aqui. Aparentemente a gente vai conseguir vencer, né? No manual. 10 minutos de luta. E luta maravilhosa. Vencemos. Então, aparentemente, se a gente conseguir... Se eu jogasse no manual, 10 minutos de luta. Meu Deus do céu. Se eu jogasse no manual, talvez eu conseguiria ir passando aqui as outras fases. Mas, honestamente, não compensa, certo? Não compensa ficar, porque, né? Deu F. E uma coisa que vocês têm que atentar ao detalhe é o seguinte. O correto mesmo do Arei e do Shogun é vocês farmarem a hora que vocês chegarem no 25. Se você não chega no 25, cara, meio que não compensa muito farmar também não, hein? Porque esse pozinho aqui, ele é fundamental pra você poder dar reroll nos bagulho, né? Você dar rehold nos negócios. Então se você não consegue... Alma 5 do Michelangelo. Ah, tá, alma 5 do Michelangelo, faz sentido. Se você não consegue chegar lá, cara, meio que também não compensa muito você ficar farmando, sabe? Eu confesso pra vocês que não é muito interessante, né? Vamos pegar mais um pouquinho de poção aqui, né? Vamos acender aqui. Quem que a gente quer acender agora dos bonecos que a gente tem para acender? Um outro boneco muito interessante. Um boneco que é muito bom é o ninja, né? Você ter um ninja ali upado e tudo mais é muito interessante, certo? Temos a Morag também, é muito interessante a Morag, que eu disse pro Cavaleiro de Fogo. Mas vamos acender o ninja, porque o ninja ele é bom em outras coisas do jogo. Ih, vou já fazer aqui. Porra, o ninja foi teletransportado, mano. Caraca. Vamos vir aqui. Que a gente quer... A gente precisa agora de um nível 3 pra colocar no nível 4. Vamos pegar Vamos pegar esse cachorro doido aqui. Vamos upar o cachorro doido. Não façam isso, tá? Não compensam, certo? Eu tô fazendo isso porque eu sou besta. Então vamos vir aqui.
E nem adianta, a gente nem consegue evoluir o cachorro. Ah! Começou a usar 1, 2, talvez 3 essa Banshee aqui. Ah, dá sim, ó. 1, 2. 3 dessa menina aqui. Não sacrificar. Lembra-se, sempre deixe pelo menos uma cópia. Existe uma situação onde você tem um negócio do tipo, ah, nossa, deixa vários desse, porque você vai lá, você fica fazendo pli do plu, mas mano, honestamente, sinceramente, eu percebo que é muito inútil esse negócio. Vida, defesa, ataque, resistência. Vida, ataque, resistência, precisão. Essa bandeira de precisão aqui seria muito boa, né, pra Fane, né, que a gente precisa, com uma porcentagem em ataque, vamos botar em mais 12, até porque a gente precisa fazer uma missão. E rodou 2 roll threat em defesa. Ai, que delícia, viu? Que coisa maravilhosa. Ai, que coisa satisfatória, não é mesmo? Que coisa deliciosa. Tá tendo um up de aprimoramento. De tal forma, a hora de você upar seus equipamentos é agora. Upar durante os eventos de aprimoramento. Mas, como eu disse, não temos prata, não temos porcaria nenhuma. Estamos passando fome. Pra ter prata, tem que farmar na aranha. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Valeu. Falou.